Oi, sextou! E eu aqui estou com a videoaula da continuação do jogo de cozinha Estímulo. Pessoal, para não esquecer, barbante fial, número 6, 717 metros. E agulha 3,5. Eu já pesei o tapete, gente. Ficou pesando. Cadê? Tá aqui. 380 gramas. Medindo 77 por 45 centímetros. A passadeira ficou pesando 509 gramas e medindo 108 por 45 centímetros. Aí aqui tá. Foi usado nesse jogo 2 cones de barbante, número 6, 717 metros, agulha 3,5 milímetros. Gostaria de, vou deixar aqui para vocês gravarem bem, fazer um print aí da quantas gramas ficou e a medida que ficou, né? E vamos começar com a aula, que a gente já tá na carreira de número 13. Então, carreira de número 13, a gente vai começar assim. O Maverick fazendo show, normal, todo mundo já tá começando a se acostumar com ele. A gente anda em ponto... Bom, a gente fechou aqui em ponto baixíssimo a carreira 12. Agora, vamos chegar na carreira 13. Ponto baixíssimo para fechar, carreira 12. Aí a gente vai, o ponto a seguir, faz mais um ponto baixíssimo. E o ponto a seguir, mais um ponto baixíssimo. No quarto ponto, um ponto baixo. 2 correntes para subir. Aí, a gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até conseguirmos fazer 46 pontos altos. Então, acabamos aqui com ponto baixíssimo, a carreira número 12. Andamos mais 2 pontos baixíssimos e no quarto ponto de base fizemos um ponto baixo e 2 correntes para subir. Aí a gente, aqui na carreira de número 13, vamos fazer 46 pontos altos. Tá ok? Por que 46 pontos altos? Para aquele desenho central ficar lindíssimo, em destaque, porque eu acho que é o charme do meu jogo de cozinha Estímulo. Do meu não, né? Do nosso, porque nada que tá nesse mundo materializado, a gente pode dizer que é meu, é nosso. Então, vamos continuar no nosso crochêzinho. Vamos completar aqui 46 pontos altos da carreira 13. Quando eu completar 46 pontos altos, eu volto pra gente iniciar a volta da carreira número 13. Tá ok? Ai, gente, se vocês estiverem ouvindo aí, o carro do ovo tá passando aqui na minha rua, tá? E sabe como é que é, né? Não tem como eu pedir pro coitado do homem baixar o som dele lá, porque todos nós precisamos acordar de manhã, cada um com seu ofício, valorizando, fazendo a velha e boa propaganda boca a boca. Gente, eu vou fazer uma observação aqui, que os 2 cones de barbante fial que eu peço, que é o material que eu fiz o jogo de cozinha Estímulo completo, eu falo para vocês assim, 2 cones de barbante fial, número 6, 717 metros. Só que esses 2 cones deu para fazer as 3 peças do jogo, os 2 tapetes e a passadeira. E eu continuo trabalhando com
o segundo cone de barbante. Portanto, os 2 cones de barbante comprados e já, né, bem dizer, pela metade utilizado, ainda continua de pé. Eu vou mostrar a vocês que eu já fiz um nó aqui, eu comprei outro cone, porque eu tenho que completar aqui esse tapete que eu tô mostrando pra vocês. Mas eu continuo trabalhando com o segundo cone ainda, tá, gente? Quando finalizar, eu vou dar uma ideia pra vocês até onde dá pra ir com esses 2 cones de barbante. Porque eu gosto da fiel, que é bastante... como é que eu posso dizer pra vocês? Que rende bastante. Eu amo comprar fiel por causa disso. Primeira vez que eu passei a usar fiel, eu me apaixonei pela maciez do barbante. É muito macio. Eu tenho uma cliente, aquela cliente especial, e ela hoje comprou muitos tapetes a mim, com barbante Apollo, com barbante Euro Roma. Eu costumo dizer que ela é o meu teste de qualidade, tá? Então, é tipo assim, quando eu mudei e passei a fazer os jogos de banheiro que ela compra bastante, com o fial, eu não falei nada. Eu fiquei esperando, porque ela fala. Se manchar o barbante, ela fala. Se lavar e o barbante e o tapete não ficar reto, ela fala. Se ela também não gosta do modelo, ela fala. Então, é minha cliente especial, minha cliente nota 1000, porque são clientes assim, que falam pra gente o que acham, se estão gostando, se não estão, que faz a gente melhorar e dar valor e qualidade ao nosso trabalho. Olha, eu tô quase chegando lá. Quase chegando no... Falta pouco. Por isso que eu tô aqui batendo esse papinho com vocês. Colocando em observação algumas coisas tem que colocar em observação, né? Porque é importante, sabe? E o fiel realmente eu não vou... Esse cinza, olha como é que ele é. Eu acho que dá pra vocês notarem. O cinza, especificamente, eu sou apaixonada por ele, porque ele dá aquela... Quando você olha assim, aquela sensação marmorizada, sabe? Eu acho muito bonito. Valoriza bastante o tapete, sabe? Então, eu gosto. Uma coisa que vocês vão reparar, que aí tô conversando com vocês aqui, enquanto eu não completo meus 46 pontos altos, é que eu não costumo fazer muito tapete com detalhes de flores e folhas, etc. Porque eu costumo trabalhar muito com o barroco. Trabalhei muito com o barroco. Trabalhei várias... Ó, tá faltando isso aqui, ó. Tá faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos. Trabalhei muito tempo fazendo... Vocês olharem alguns modelos de tapete, até o ano passado, eu fazia caprichadão mesmo, assim, caprichado no gasto, né? Com barroco, né? Fazia aquelas flores, flor catalvento, aquelas flor repolho, tudo que tem de vídeo nos canais, principalmente as flores, que eu acho lindas, as que a Maria José apresenta quando ela vai aos programas. Nossa, ela faz cada trabalho com flores lindo. Mas, pelo menos, os meus clientes, não vou mentir para vocês, os meus clientes gostam mesmo de tapete sem flor. A maioria delas já tem acima de 50 anos, então tem aquela coisa de a gente prestar atenção, né? Que andar no tapete para não tropeçar. São minhas clientes fiéis, meus amores de clientes. Então, para valorizar o gosto dessas clientes, né? E para elas virarem minhas clientes assíduas, eu aprendi a trabalhar só fazendo alguns detalhes, modelos fantasia, mas sem fazer as flores. Então, a maioria dos trabalhos meus que eu faço com flores, que nem eu digo aqui na minha casa, eu faço para colocar no meu centro da sala, ou colocar de detalhe na manta, ou no meu trilho da mesa. Mas para minhas clientes mesmo, elas gostam de trabalhos assim, que não tenham relevos
que vai fazer elas tropeçarem, né? Então, a gente completou aqui, ó, 46 pontos altos. Voltando aqui para lembrar vocês como é que a gente começou a carreira de número 13. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo a carreira de número 12. Aí, andamos em ponto baixíssimo mais 2 pontos de base. Nesse quarto ponto de base aqui, nós fizemos um ponto baixo e mais 2 correntes para subir. Aí, fizemos ponto alto sobre ponto alto de base, completando 46 pontos altos, ok? Completou os 46 pontos altos, o que é que eu vou fazer? 2 correntes de separação para iniciar a volta da carreira número 13. Então, nesse aqui, eu fiz 2 correntes, pulei 2 correntes e no terceiro ponto de base, desculpa, gente, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos de base e no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. No mesmo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente de separação no mesmo ponto, mais um ponto alto, e no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, esse vai ser o ponto fantasia da volta da nossa carreira de número 13. Aí, eu pulo o primeiro espaço, pulo os blocos da carreira anterior, os 3 blocos, e no segundo espaço, eu faço mais 2 pontos altos, separados por uma corrente, e mais 2 pontos altos. Dentro do segundo espaço. Pulo mais 2 correntes, venho no terceiro espaço e faço mais um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente de separação, mais um ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntes de separação. Então, a nossa volta, depois dos 46 pontos altos que nós levantamos aqui na parte central, quando a gente completar 46 pontos altos, sobre cada ponto alto de base, nós fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos de base, e no terceiro ponto nós fazemos esse que é, de uma certa forma, o ponto leque. 2 pontos altos separados por uma corrente, 2 pontos altos. Mais 2 correntes, a gente pula o primeiro espaço e o primeiro bloco da carreira anterior. No segundo espaço da carreira anterior, a gente faz de novo mais um ponto leque. 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Separamos por 2 correntes e depois fazemos de novo no próximo bloco da carreira anterior, mais um ponto leque. Então, a volta da carreira número 13 vai ser feita por esse ponto fantasia. 2 correntes, um ponto leque, 2 correntes, um ponto leque, que nesse caso são 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Quando eu completar 16 pontos leques separados por 2 correntes na volta, aí eu volto aqui com vocês para mostrar como é que fica. Pessoal, como eu falei para vocês que eu ia mostrar até onde deu para trabalhar os 2 cones de barbante fial, né? Para vocês terem noção como rende. Os 2 cones de barbante deu tranquilo para terminar o jogo de cozinha, formado por 2 tapetes e a passadeira. Deu para começar a nossa videoaula. E aí, com esse mesmo cone, eu cheguei até aqui, a carreira 13. Ó, andei todos os pontos iniciais da carreira 13. Bem dizer, na metade da volta da carreira 13,
Agora sim, que eu deixei o nó aqui marcando que aqui terminou o nosso segundo cone. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, o barbante fial, esse de 717 metros, eu não consigo largar por isso. Porque além de ser um barbante muito macio, as cores ficarem lindas, eu acho lindo, esse cinza principalmente. Ele rende, gente, rende sim. Então, agora eu vou continuar, mas já com outro cone, né? Mas deu o suficiente para vocês verem que o cone de 2 barbantes dá sim pra gente fazer nosso jogo completo. Ainda dá pra gente iniciar outro tapetinho. Aqueles tapetes que a gente gosta de fazer degradê e tal. Perfeito, tá? Só essa observação. Vou continuar fazendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, fizemos 14 blocos nesse ponto. Leque aqui, de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Fizemos toda a volta com esse ponto fantasia. 14 blocos, 2 correntes, e aí o nosso último bloco vai ser aqui, ó. No primeiro ponto alto da carreira anterior. Nosso último bloco da primeira volta da carreira número 13. Gente, se vocês estão ouvindo alguém sorrindo, não repara não, tá? É meu filho que é adolescente e ele é assim mesmo. Ele adora, ele adora ficar sorrindo enquanto eu faço crochê na minha videoaula. O que significa que ele é uma criança feliz, não é verdade? É tão difícil ter em casa um adolescente com humor. Pois é, eu tenho essa bênção, essa glória. Então, vamos pular 2 pontos de base. E no terceiro ponto de base, nós iniciamos novamente os 46 pontos altos, né? Da nossa segunda parte da carreira de número 13. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Aí, do outro lado da carreira 13, finalizamos a volta com o ponto fantasia, que é o ponto leque, em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. Fizemos 2 correntes. E aqui no terceiro, no quarto ponto alto da carreira anterior, iniciamos ponto alto sobre ponto alto de base, completando novamente 46 pontos altos. Aí, iniciamos a segunda volta da carreira número 13, novamente com 2 correntes. No terceiro ponto alto aqui da carreira anterior, no caso do último ponto alto, iniciamos de novo o ponto fantasia, que é esse ponto leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Faremos novamente 15 blocos de leque separados por 2 correntes, a volta toda. Iniciando novamente a volta número 2 da carreira 13, né? E vamos completar aqui 15 pontos leque separados por 2 correntes. E sempre lembrando que os pontos leques devem ser feitos no espaço da carreira anterior. Eu vou continuar aqui, chegar lá no finalzinho, mostro pra vocês como ficou. Então, a gente completou
carreira de número 13, com a segunda volta de 15 pontos leque separados por 2 correntes. E o último leque a gente fez aqui dentro do último espaço da carreira anterior. Agora a gente faz 2 correntes, fecha com ponto baixíssimo aqui. E finalizamos a nossa carreira de número 13, tá? Então, a carreira de número 13, ela ficou com 46 pontos altos, sob ponto alto de base, na parte central. E na volta, nas 2 voltas, ela ficou com 15 blocos do ponto leque, separados por 2 correntes. Só no último ponto leque da segunda volta, já finalizando aqui a carreira número 13, a gente fez o último bloco dentro do último espaço. Aí fizemos 2 correntes e fechamos no primeiro ponto alto da carreira, bem aqui. Fechamos com ponto baixíssimo. Então, a carreira de número 14 iniciou-se aqui, depois de fecharmos a carreira de número 13 aqui com ponto baixíssimo. Nesse mesmo ponto, fizemos um bloco de ponto leque, formado por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Esse primeiro ponto alto aqui, a gente fez 3 correntes para subir, né? Então, iniciamos a carreira número 14 com esse ponto leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Pulamos 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto de base, iniciamos com um ponto baixo. Iniciamos com um ponto alto, desculpa, pessoal. Aí, um ponto leque, 2 correntes de separação, pulamos 3 pontos de base. No quarto ponto de base, fizemos o primeiro ponto alto da carreira número 14, na parte central. Então, a partir desse ponto alto aí, a gente vai fazer mais 37 pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto alto de base. A gente vai fazendo. Quando a gente completar, fizermos o total da parte central da carreira número 14. Quando essa primeira parte central, a gente completar 38 pontos altos, ponto alto sobre cada ponto de base, aí a gente volta para explicar. Depois de fazermos os 38 pontos altos da parte central da carreira número 14, fazemos 2 correntes. E aqui, no quarto ponto de base, a gente vai pular 1, 2, 3. No quarto ponto de base, vamos fazer o bloco de ponto leque. 2 pontos altos separados por uma corrente, mais 2 pontos altos fechados num só ponto de base. Então, como é que foi que a gente iniciou, gente? A gente finalizou aqui com ponto baixíssimo a nossa carreira de número 13. Aqui mesmo onde nós finalizamos, nós fizemos 3 correntes. E essas 3 correntes fizemos para subir, que já significa o primeiro ponto alto
do leque. Então, o leque foi feito por 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. É o primeiro leque da carreira de número 14. Pulamos 1, 2, 3. No quarto ponto alto de base, iniciamos ponto alto sobre ponto alto de base até formarmos 38 pontos altos. Aí, pulamos de novo. 1, 2, 3. No quarto ponto de base, fizemos o primeiro ponto leque da volta, da primeira volta da carreira de número 14. E a partir de agora, nós faremos da seguinte forma: 2 correntes e ponto leque sob ponto leque de base. Vai ser assim a nossa volta da carreira 14. Ponto leque sob ponto leque de base, separados por 2 correntes. É isso que a gente vai fazer na volta de número 14. Ponto leque, dentro, ponto leque de base, separados por 2 correntes. Até a gente chegar no final da volta. Quando eu cheguei aqui no final da volta, eu venho para explicar a vocês. Ó, pessoal, a carreira de número 14, nós iniciamos já aproveitando o último ponto aqui que fechamos a carreira número 13, fizemos 3 correntes, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, tudo fechado no mesmo ponto de base. Pulamos 1, 2, 3 pontos de base, fizemos 2 correntes e no quarto ponto alto de base, nós iniciamos ponto alto sobre ponto alto de base até completarmos 38 pontos altos. Quando completamos 38 pontos altos, nós fizemos 2 correntes de separação, pulamos 1, 2, 3, no quarto ponto alto de base, fizemos novamente o ponto leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, e a partir do segundo bloco aqui, da primeira volta da carreira número 14, nós iniciamos dessa seguinte forma: sempre com 2 correntes de separação e sempre bloco de ponto leque dentro do ponto leque de base. Todos os pontos dentro do ponto leque de base e separados por 2 correntes em todos. Quando terminamos a primeira volta, final da primeira volta, aí nós fizemos 2 correntes de separação e no primeiro ponto alto de base aqui, nós finalizamos a primeira volta com um ponto leque sob o primeiro ponto alto de base aqui, da volta 1 da carreira 14. Aí, pulamos novamente 1, 2, 3 pontos de base, iniciamos novamente ponto alto sobre cada ponto alto de base, até formarmos 38 pontos altos. Fizemos 2 correntes, pulamos 1, 2, 3 pontos de base, no quarto ponto, fizemos o ponto leque novamente. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, fechados neste ponto de base. Foi usado a mesma coisa na segunda volta. Mesmo motivo, leque sobre leque, separados por 2 correntes. Leque sobre leque, separados por 2 correntes. No final da nossa carreira de número 14, nós fizemos, como é que a gente finaliza ele?
seguinte forma: 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no último leque da carreira anterior. E como a gente iniciou com esse bloco de ponto leque, nós finalizamos a carreira de número 14 fazendo ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto do primeiro bloco da carreira de número 14. Então, foi finalizado assim, com 2 correntes, um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto alto. Pessoal, não é difícil. Por isso que eu tô dando detalhadamente e tô fazendo de 2 em 2 carreiras. Entendeu? Quando vocês, ó, terminarem de fazer esse, vocês vão fazer isso aqui, gente, para atacado. Não vai nem ser para varejo, mas já vai ser para atacado. Tipo assim. Ponto, vamos contar assim. A parte central da carreira de número 14. 38 pontos altos. 38 pontos sobre cada ponto de base. Quando inicia a volta da carreira de número 14? Inicia depois dos 38 pontos altos sobre pontos de base. Nós iniciamos 2 correntes, o ponto leque. 2 correntes, ponto leque sobre cada ponto de base, cada ponto leque de base, ponto leque sobre cada ponto leque de base, separados por 2 correntes até o final. Então, hoje eu encerro essa terceira parte. Espero que vocês consigam, gente. Tô louca pra ver o jogo de cozinha estímulo de vocês, tá? Espero que vocês consigam mesmo, em nome de Jesus, que dê certinho. Que vocês fiquem felizes com esse produto maravilhoso, meu Deus. Tô tão apaixonada. Cada vez que eu vou fazendo uma parte pra vocês, nossa, chega a me dar uma alegria. Sou tão grata. Porque na vida a gente também tem que ser grato às pessoas que nos dão força, né? Então eu nunca posso deixar de agradecer a Paty Kelly Crochê, canal da Paty Kelly. Foi uma pessoa maravilhosa que ligou pra mim, nós levamos um papo bem legal. Fiquei mais maravilhada com a pessoa do que eu já era, porque é uma mãe de família guerreira, que assim como eu, que assim como você que está assistindo meus vídeos, também está lutando, né? Então, beijos, ótima aula para vocês nessa terceira parte. E quando for segunda-feira, eu coloco mais um pouco da nossa videoaula. Beijo, pessoal. Boa sorte.